Números capítulo 13, enquanto as crianças estão saindo. Antes de ler o texto, quero que você pense no seguinte, vou fazer uma pergunta. Você hoje, no momento que você vive hoje, você acredita que você está vivendo tudo que Deus planejou e preparou para você? Nessa fase da sua vida, nesse momento da sua existência, você está vivendo aquilo que Deus planejou, preparou para você viver? Como você responderia essa pergunta hoje? Se eu te desse aí um papel e você vai responder isso. Será que eu estou vivendo a vida que Deus planejou para mim, que Deus preparou para mim? Números capítulo 13, verso 25. A história dos espias que foram ver a terra prometida e voltaram. Os 12, um de cada tribo, voltaram com relatório dizendo o seguinte, Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e porque nos traz o Senhor essa terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém. Senhor, aplica essa palavra aos nossos corações, tira de nós agora toda distração mental, espiritual, tira de nós toda dispersão, ajuda-nos a estarmos focados na Tua palavra e que o Espírito Santo fale com cada pessoa aqui nessa noite,
Em nome de Jesus, amém. Deus tirou o povo do Egito, e o plano de Deus era levar o povo até a terra de Canaã, essa terra que mana leite e mel. Mas nessa jornada, no caminho do deserto, o povo ficou no deserto e morreu no deserto. Eles não entraram na terra prometida. E eu pergunto para você, questão teológica, né? Deus queria que eles entrassem na terra prometida? Deus queria que eles vivessem nessa terra? A Bíblia vai dizer que sim. Então, essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, às vezes o pêndulo vai para um lado, vai para o outro. Às vezes o sistema teológico, não, é Deus que decide, a gente vai, e aí o nosso sistema teológico calvinista enfatiza a soberania de Deus, e a Bíblia fala sobre isso, mas eu creio que o sistema, a doutrina calvinista que nós cremos, na cultura brasileira, ela cai numa heresia, uma heresia muito comum, que é o que a gente chama de fatalismo. É a crença de que o que tiver que ser, será. Se não aconteceu, é porque Deus não quis. Se não aconteceu, é porque Deus não quis. É o que está sendo, é o que Deus quer. Isso é fatalismo, isso não é calvinismo. E a Bíblia revela isso. Então a gente entende que tem a vontade revelada, diretiva, que Deus diz, é assim que eu quero. Está revelado. E a gente entende pela Escritura que tem a vontade permissiva. Deus não quer isso, mas deu ao ser humano essa responsabilidade. Deu ao ser humano essa opção. E aí há um campo na vida humana, que eu diria assim, tem uma área da soberania, que são promessas definitivas e decretivas de Deus. E elas vão acontecer, independente da nossa participação. Mas há um campo, um vasto campo na nossa vida, que são promessas condicionais. Condicionais. Que Deus diz, você só vai viver, você só vai experimentar, se você crer, se você confiar, se você se apropriar, se você obedecer. Nesse campo, e esse texto aqui vai mostrar isso, nesse campo dessas promessas condicionais, a vontade diretiva e revelada de Deus, eu vou tirar vocês da escravidão e eu vou levá-los a uma terra boa. E vocês vão viver uma terra boa. E vocês vão dar testemunho de quem eu sou na vida de vocês. Mas aquela geração não entrou na terra prometida. Porque eles não quiseram. E aí observe o seguinte, antigamente, muitos estudiosos e teólogos comparavam a terra prometida com o céu. Essa jornada aqui, a vida é um deserto e a terra prometida nossa é o céu. Eu discordo dessa interpretação, porque a terra prometida ainda vai ser um lugar humano, uma terra de homens, de mulheres, ainda do pecado. A terra prometida aqui, na nova aliança, na analogia que eu diria para você hoje, e presta atenção nisso que eu estou falando, é a vida cristã vitoriosa, é a vida cristã madura, é a vida que você vive na plenitude da vontade de Deus. É a vida que você desfruta o propósito, o plano e as promessas de Deus para a sua vida aqui nessa terra. A vida prometida é quando Deus nos tira do pecado, do Egito e nos conduz, e nos liberta, e nos trata, e nos transforma, e nos converte, e nos purifica e nos leva para esse lugar. A terra prometida, a terra de Canaã, é a vida cristã vitoriosa. Então, voltando à pergunta inicial, imagine que você seja crente e você vive escravizado por um vício, por um pecado. Você vive preso, imagine que você é crente, você casou com a esposa crente, seu casamento é no Senhor, mas a sua casa vive cheia de briga, desavença, contenda, é panela voando,
é xingamento. Eles falam assim, é essa a vida que Deus planejou para o meu casamento? Imagine que você tenha filhos que estão rebeldes, desviados, afastados do Senhor. É essa a vida que Deus planejou para os seus filhos? Não, não é. Não é. Imagine que você é crente, você vem na igreja, canta esses louvores maravilhosos, canta aqui, mas você sai daqui, você briga com todo mundo no trânsito, briga com a sua família, você fala de paz, fala de humildade, fala de santidade, mas a sua vida é o inverso. É uma vida cheia de contenda, de briga, de maledicência, de irritação. Você canta da paz, da graça, do amor, mas não consegue experimentar isso no seu interior. Esse é o deserto. Esse é o deserto que Deus tirou o povo para provar o povo, para tratar o povo, para libertá-los, para tirar, porque Deus tirou eles do Egito, mas o Egito estava dentro deles. E esse povo vai morrer no deserto. E esse povo vai morrer no deserto, você entende? E vai ter muito crente que vai morrer no deserto. Vai viver a vida inteira no deserto, na solidão, na estiagem, na secura, na tristeza, na amargura, e vai morrer no deserto. E ele poderia ter entrado na terra prometida, na terra da abundância, na terra que mana leite e mel, na terra das promessas, mas ele não entrou. E esse texto aqui mostra esse momento que Deus falou assim, vocês não vão entrar. Esse é o momento, eles estão chegando perto, e Moisés pega o melhor, o príncipe de cada tribo, os 12 principais, manda-os para olhar a terra, porque aí outra coisa importante, Deus nos promete, Deus tem promessas, Deus nos chama a conquistar, mas as promessas não são isentas de lutas. A conquista, a experiência dessa vida não é isenta de dificuldades. Deus não vai dar tudo de mão beijada para você, dizer assim, fica aí, Deus vai te dar. Não, não, não. Deus prometeu e falou, agora vocês vão vencer esse povo que vive aí. Mas manda 12 para espiar, para observar, para analisar, para trazer o fruto. Eles trazem as uvas enormes, maravilhosas, e fala, a terra é maravilhosa. E vem os 12. Dos 12, 10 dão um relatório da incredulidade. O relatório da incredulidade. O texto que eu li aí, vocês vão ver no capítulo 13, eles vêm e falam assim, a terra é maravilhosa. A terra mana leite e mel, versículo 27 do capítulo 13. Porém, os incrédulos começam assim, fala coisa boa, depois fala coisa ruim. Porém, o povo que habita nela é poderoso, as cidades são grandes e fortificadas. A incredulidade aumenta os gigantes, diminui. Eles assim, nós somos como gafanhotos diante deles. Eles são muito poderosos, eles vão nos destruir. Esse é o relatório da incredulidade. É o relatório do pessimismo, do negativismo, e isso é contagioso. Isso é contagioso. Uma vez eu ouvi uma história que uma senhora, ela gostava muito de reclamar. O vício dela é reclamar da vida. E tinha uma condição social muito boa, muito boa. Ela estava viúva já há alguns anos e todo dia, que vida ruim, eu quero morrer, a minha vida não presta. Aí o filho dela, muito rico, falou, mãe, vamos no psicólogo? Vamos lá, levando no psicólogo, eu vou no psiquiatra. E aí o psicólogo depois falou com ele assim, ele pagou, falou para ele, olha, não adianta, sua mãe gosta de viver assim. Não tem terapia que vai ajudar ela. Aí ele ficou bravo com o psicólogo, ficou bravo. Falando isso da minha mãe, não sei o quê. Aí, o filho lá não ia visitar mais a mãe, porque ela só reclamava. E a irmã falou, mãe, sabe por que ele não está vindo? Porque ele vem aqui, a senhora só reclama da vida. Só murmura, ele não vai vir mais. Aí a mãe tomou uma decisão, vou parar de reclamar. Aí o filho lá, ela só falava coisa boa, falava. E bom, aí chegou o aniversário dessa senhora. Essa história é real, não é inventada não. Chegou o aniversário dessa senhora, o filho muito rico falou, mãe, a
seu aniversário está chegando, eu quero saber, a senhora quer um carro novo? A senhora quer uma viagem para a Europa? O que a senhora quer, minha mãe? Prometeu lá coisa muito boa. Aí a mãe falou, filho, eu posso ser sincero? Eu falei, pode, mãe. Filho, deixa eu reclamar de novo, deixa eu voltar a reclamar. Eu não estou aguentando viver assim. História real, irmãos. História real. Isso aqui, eles aumentaram o tamanho dos gigantes, diminuíram-se aos seus olhos, esqueceram de Deus, esqueceu das promessas de Deus, e o que é pior, contaminou o povo todo. Notícia ruim vai rápido e longe, notícia boa não dá ibope. Reclamação, murmuração é um contágio, uma doença, vai contaminando. Capítulo 14 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Os 10 contaminaram todo mundo, falou assim: nós vamos morrer. Aí o pessoal fala assim: por que Deus, aí veja, a incredulidade leva à murmuração, por que Deus nos tirou do Egito? Vamos voltar para o Egito, nos trouxe para a gente morrer aqui. Nenhuma fé, nenhuma confiança. Eles viram os milagres que Deus fez no Egito, eles viram as maravilhas, mas aqui a incredulidade cega as pessoas. Foram tomados de desespero, de medo, de murmuração. Falaram assim: vamos apedrejar Moisés, que nos trouxe aqui, vamos voltar para o Egito. Quer desistir, voltar atrás, retroceder. E esse é o relatório da incredulidade. Esse é o relatório do negativismo. Você já encontrou pessoas assim que são contaminadas? Um dia eu encontrei um pastor e ele reclamou tanto de que ele estava cansado, estressado, que eu saí de lá e falei: acho que eu também estou estressado, eu estou cansado. Nossa, eu preciso de férias. Meia hora com aquele irmão exauriu toda a minha energia, e eu fiquei sem disposição. As pessoas assim, né? Negativistas, pessimistas, olham para a vida sem nenhuma perspectiva de fé, de transcendência. Só olha para o agora, e foi o que esses 10 fizeram. O povo que Deus tirou do Egito fez assim. Agora veja, desses 10 tiveram dois que não morreram no deserto, 2 que não ficaram no deserto por causa do relatório. Capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, parem, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos subir, vamos possuir essa terra, vamos lá enfrentar. Depois o Calebe fala de novo no capítulo 14, ele fala de novo, versículo 6. Eles rasgaram o versículo 7 e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Não temais, o relatório da fé. Não tema, não fique com medo, Deus está conosco. Nós não somos gafanhotos, nós vamos devorar, nós vamos vencer, porque Deus prometeu. O relatório da fé, para não morrer no deserto, irmãos, você precisa confiar na promessa de Deus. Você precisa confiar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, naquilo que está escrito. Se Deus falou, Ele vai cumprir, mas o povo descreu da promessa. O povo duvidou da promessa. E o Josué e Caleb falaram: não, vamos confiar na promessa de Deus. Deus falou, Deus vai fazer. Irmãos, a Bíblia tem centenas de promessas para nós. Tem promessas para o nosso casamento, tem promessas para os nossos filhos, tem promessas para nossas finanças, tem promessas para o nosso ministério, tem promessas para a igreja. A Bíblia tem promessas para o seu povo. E o Spurgeon dizia que promessas são como cheques assinados em branco por Deus. Deus dá. Se você crer, você vai lá no banco sacar. A fé é essa atitude. Deus prometeu, você tem que confiar. Você tem que se apegar. Deus falou, eu creio, eu recebo. Eu vou lutar.
eu não vou esperar passivamente. O Caleb falou, Deus vai dar vitória para a gente. 45 anos depois, no livro de Josué, o Caleb chega para Josué e diz, há 45 anos Deus prometeu, porque eu criei, porque eu confiei, agora essa terra que Deus prometeu é minha. Josué, sim, Caleb, vai lá e tome posse, é sua. E o Caleb vai lá e se apropria da melhor terra de Israel, da melhor terra que o Senhor tinha, porque ele creu, ele passou pelo deserto, venceu e se apropriou da promessa. Deus prometeu, Deus está prometendo, você tem que crer. Você tem que confiar, é Deus que está falando, é Deus que está dizendo, eu vou me apegar a essa promessa. Deus tem promessas para o seu casamento, para a vida dois, quando os dois andam com o Senhor, a promessa de paz e prosperidade. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, e teus filhos ao redor da tua mesa como rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É promessa para a família, para o casamento, é promessa para os filhos. Promessa de Deus, é promessa de Deus para aquele que é fiel na obra missionária. Filipenses, Paulo diz lá que o povo contribuiu com ele, e Paulo diz assim, porque Deus em sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Nenhuma necessidade sua Deus não vai suprir. É uma promessa de Deus, é uma promessa de provisão, de socorro, é uma promessa de prosperidade para aquele que é fiel. É uma promessa. Há promessas constantes, permanentes de Deus na nossa vida. Há promessas de paz, há promessas de alegria, mas Deus prometeu. Alguns teólogos comparam o livro de Josué com o livro de Efésios, porque Josué é a expressão do Antigo Testamento, daquela conquista material, e Efésios é a carta que fala da herança espiritual. E aí, Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais, todas. Todas as bênçãos espirituais são nossas, todas. Em Cristo todas são nossas, e todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus Cristo. Jesus é o sim de Deus para cada promessa. Prometeu. Agora, se você não se apropriar, se você não confiar, se você não lutar com o pecado, com a carne, com esse mundo, se você não submetê-los à cruz e ao Espírito Santo, você não vai receber. Você não vai se apropriar. Então Paulo diz, já é sua, é seu, agora experimente, creia. A fé é se apropriar da promessa, é se apropriar da bênção, é trazer aquilo que virá lá no céu, trazer agora para a terra. É isso que o Espírito Santo veio fazer com que você viva hoje. Tudo aquilo que a gente viverá na eternidade, o Espírito Santo veio para você viver aqui hoje. Então, as promessas de Jesus, tenho-vos dito essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Alegria que Jesus disse na palavra, para que você tenha alegria completa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, eu já dou a minha paz para você. Você fala, mas pastor, a minha ansiedade não deixa eu ter paz. Então, precisa lutar, vencer esse gigante. Ah, eu não consigo. Você precisa lutar. Há uma promessa, Jesus já deu. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus já destruiu as obras do diabo, mas ele está me tentando. Se aproprie da vitória. Se aproprie da vitória de Jesus. Ah, mas eu não tenho consciência. Se aproprie do perdão. Se aproprie da obra consumada da cruz. Tudo isso Jesus já conquistou. O que é a fé? Por que a reforma diz somente a fé? A fé é o meio de você experimentar, de você se apropriar, de você provar dentro de você, para que isso não seja uma doutrina, para que isso não seja um ritual religioso, para que seja uma experiência existencial, para que a vitória de Cristo na cruz seja vivida em você todos os dias. Essa é a terra prometida, é a terra que mana leite e mel na sua alma, é a terra que você vive em paz,
que você prova toda a plenitude de Deus, como diz Paulo. É a vida que você prova a paz de Cristo. É a vida que você vive na dependência do Espírito Santo. É a vida que você é guiado na obediência. Essa é a vida do Senhor. Eu pergunto para você de novo aqui, você está vivendo a vida que Deus planejou para você viver? Você está vivendo? E aí, irmãos, ampliando agora esse tema, nós nunca vivemos num tempo tão bom como esse que a gente vive. Eu vejo o povo reclamando, nossa, mas o mundo está difícil demais, a vida está difícil. Os pastores falam, nossa, a igreja está difícil. Rapaz, a vida está boa demais. Você acha que a vida está difícil? Vai lá para o Império Romano lá. Vai para a Idade Média. Vai 100 anos atrás. E as oportunidades para pregar o Evangelho? Nós nunca vivemos num tempo onde as portas estão tão abertas para pregar o Evangelho. Como disse um pastor, um amigo meu um dia desse, ele falou assim, tem lugar que você não precisa nem pescar mais as pessoas, o peixe está pulando na rede. E eu, não, está difícil, ninguém quer saber. Deus está soprando sobre o nosso país. O país que mais produz Bíblia e vende Bíblia no mundo é o Brasil. O Antunes mostrou o vídeo lá hoje da Sociedade Bíblica. As portas do Brasil estão escancaradas. Se você não prega o Evangelho, se você não evangeliza, você não discipula, é porque você é preguiçoso. As portas estão escancaradas, estão abertas. O Brasil passou, já é o segundo país que envia mais missionários para o mundo. Passou a Coreia do Sul. O Brasil está abençoando as nações do mundo inteiro com missionários brasileiros. As portas estão abertas para missionário americano, está fechado, mas para missionário brasileiro, o mundo abre as portas. Chega lá chutando uma bola e falando Pelé, Pelé, e o povo já abre o coração. Abrindo, as portas estão abertas. Nunca se produziu tanto livro cristão. Você vai falar assim, mas tem um monte de heresia, tem um monte de igreja, tem um monte de coisa errada. Tem misticismo, transformou a igreja em mercado e começa a ter um monte. Mas, irmãos, nunca se produziu tantos livros cristãos de qualidade, nunca se viu tanto material de conteúdo bíblico, teológico excelente na internet. Você tem documentários de qualidade bem feitos, você tem filmes cristãos no cinema. Você tem tudo aí aberto, você tem The Chosen, que o povo está assistindo, você tem oportunidades de todo jeito, para a igreja pregar o Evangelho, para a igreja avançar. Está escancarado, não tem dificuldade, não tem perseguição, é só vontade e disposição. Ontem nós tivemos uma reunião do presbitério de Botucatu, e com os pastores e presbíteros, eu apresentei um projeto. Nós precisamos projeto da junta missionária, e alguns falam, não é o momento. Eu falei assim, esse é o momento, esse é o melhor momento, de plantar novas igrejas, fortalecer as igrejas que estão fracas, chegar nas cidades aqui que não tem igrejas presbiterianas, começar a plantar. E aí eu sentei no computador, para eu escrever uma folha demora 1 hora, porque meu pensamento é mais rápido, minha escrita não vai, então eu não gosto de escrever. Sentei no computador, 5 minutos eu escrevi o projeto, não corrigi nada, apresentei, e os pastores lá falaram, vamos fazer isso, porque chegou o tempo, é o momento, você não pode perder o kairós de Deus, para a igreja, para o Evangelho, para o nosso país, para o mundo. Estamos vivendo um tempo, irmão, de oportunidades maravilhosas, e você não pode perder isso que Deus abre, que Deus dá para a gente, de influenciar, de evangelizar, de pregar a palavra, de disseminar o Evangelho, de discipular pessoas, de levar pessoas na sua casa, de fazer uma célula, um grupo de oração, de visitar aqueles que precisam. As portas estão aí diante de nós. E a gente tem que aproveitar, porque esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Agora, se você tiver com essa história de pessimismo, está difícil, pastor, ninguém quer o Evangelho, não. Ih, pastor, esses meninos aí estão tudo perdido. Você vai ficar na murmuração.
Quando você não quer fazer uma coisa, você acha uma desculpa. Mas quando você quer fazer, você acha uma motivação. E nós nunca tivemos um tempo tão propício de pessoas de fé que vão obedecer a palavra e pregar o Evangelho. Pessoas que vão levar a palavra de Deus, que vão aproveitar as portas abertas e levar o Evangelho de Jesus Cristo. Você crê nisso ou não? É a fé, é a confiança. Senhor, conte comigo. Vamos alcançar as pessoas que estão longe, afastadas. Vamos fortalecer as igrejas, vamos colocar lugares, casas abertas para orar, para abençoar, para evangelizar pessoas. Vamos fazer isso. Está diante de nós. No domingo passado eu fiz um comentário aqui, vou aproveitar hoje para corrigir meu comentário e para falar do ministério, do nosso irmão Lion, do boné que ele fez, e na minha cabeça eu quis dizer que o boné que eu usei, ele tinha me pedido autorização e eu falei que podia autorizar. Depois eu disse que não, mas ele me pediu. E quando eu pus o boné, eu fiquei pensando, a igreja não pode divulgar a si mesmo, mas Jesus. E eu falei isso, mas falei do meu irmão como se ele tivesse feito alguma coisa rebelde. Então eu já falei com ele, já pedi perdão, mas o Lion é um exemplo de alguém, e aí eu estou falando já para me corrigir do que eu falei para ele, de alguém que a graça de Deus alcançou, e veio aqui na pandemia, eu conheci, ele falou assim, pastor falou para mim, eu queria começar uma casa, para trazer as pessoas que estão na dependência química, para ressocializar, e eu falei para ele, vai lá na igreja, se alguém quiser te ajudar, você começa a casa. Eu não tinha um pingo de fé, ele veio aqui, falou, e levantou o aluguel da casa, e começou a casa, que está acolhendo pessoas, e aí acolhe as pessoas, e ajuda as pessoas, e amanhã mesmo vai vir uma pessoa nova para lá, que está saindo, está voltando para lá. Então assim, um irmão, que Deus fez um milagre na vida dele, e o que ele faz é servir, para ajudar outras pessoas que estão na dependência química, para ajudar outras pessoas que estão sofrendo, que se dedicam, que se dedicam na obra de Deus, poderia estar fazendo outra coisa. E você, aquilo que Deus fez na minha vida, eu vou fazer. E ontem foi ele que levou as doações da Missão Kaiowá lá para Tatuí, que ele precisava levar para lá, e levou lá. Então, veja a disposição de trabalhar, de servir, falar, olha o que Deus fez para mim, olha o que Deus fez comigo. Eu não posso ficar só para mim. Eu não posso ficar só para mim. Então esse irmão é um exemplo, por isso que eu estou me corrigindo aqui da palavra que eu falei, é um exemplo de dedicação, de ajuda ao próximo, de ver que se você lança a semente, Deus frutifica. E tem muitos outros projetos aí que Deus quer frutificar. Você que tem um chamado, um dom, um ministério, você que sente no seu coração, hoje, nessa noite, fale para Deus assim, Senhor, eu quero fazer a Tua obra. Senhor, eu quero me apropriar. Eu quero viver essa vida vitoriosa. Eu quero, Senhor, ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu quero que o Senhor conte comigo. Eu quero viver essa terra prometida, Senhor. Eu quero. Não é isento de lutas, de batalhas, de dificuldades, de gigantes. A batalha que é grande, o Josué, não é nada disso. Mas, irmãos, a vitória é certa em nome de Jesus. Você poderia, hoje aqui Deus tocando no seu coração, você poderia abraçar um ministério, você poderia abraçar uma causa, você poderia apoiar um projeto, você poderia se dispor a fazer algo para a obra de Deus e parar de dar desculpa. Porque as pessoas estão precisando, as pessoas estão longe, estão distantes de Jesus, estão indo atrás, às vezes a gente fala, o fulano está indo naquele lugar, está indo por quê? Porque você não foi lá convidá-la, você não foi ajudar, não foi visitar, não foi abençoar, não foi testemunhar para ela. Então, Deus tem muita coisa para fazer, você precisa se dispor. Todas as grandes obras, tudo aquilo que Deus está realizando no mundo, começou pequeno. Começou pequeno. Ontem, quando eu falei isso, alguém falou assim, mas não tem dinheiro para fazer essa junta? E eu respondi para o irmão, falei assim,
não despreze os pequenos começos. Está lá no livro do profeta Amós. Não despreze os pequenos começos. Tudo começa pequeno. Tudo começa com um coração obediente. Talvez você poderia discipular pessoas. Talvez você poderia evangelizar. Talvez você poderia acolher. Talvez você poderia abrir sua casa para fazer uma reunião de oração. Talvez você poderia fazer um ministério de visitação. Talvez você poderia fazer tanta coisa. Que você vai começar a experimentar coisas que você só experimenta quando você está fazendo. A fé, você só vê Deus em ação quando você exercita a sua fé. Quando vai lá e enfrenta os gigantes, quando Josué foi lá e enfrentou, quando Caleb foi lá e enfrentou, Deus deu a vitória. Quando ele rodeou Jericó, e Jericó caiu, só fazendo. Que você ficar parado assim, quando Deus quiser, Ele vai me dar. Quando Deus quiser, vai chegar na minha mão. Você tem que se levantar, você tem que tomar uma decisão. Eu queria ver Deus fazer maravilha, então vai orar pelo enfermo. Eu queria ver Deus operar um milagre, então vai atrás do necessitado. Eu queria ver Deus operar sobrenaturalmente. Ele não vai operar lá, você deitado assistindo Netflix lá. A única coisa que vai operar é você engordar. Gordo lá, enfadonho. Tem um trabalho para ser feito, tem uma obra para ser feita. As portas estão aí, os peixes estão pulando e a gente está parado. Eu queria ver Deus prover as finanças, essas histórias que a gente... Então, tenha a fé e dê o dízimo. Seja dizimista e prove. Eu quero ver... Coloque lá, mas veja a promessa para a generosidade de Deus. Deus vai dar, Deus vai suprir. Confie em Deus. Se você ficar confiando só na poupança, você precisa confiar em Deus. Você precisa abrir, Senhor, vou ver se isso funciona mesmo. Vai lá e coloca. Dá um passo de fé. Enfrenta o gigante. Se ficar só parado, você não vai ver nada. Você não vai ver nada. Você tem que exercitar a sua fé. Você tem que tomar uma atitude, uma decisão. Você ficar parado aí, não vai acontecer nada. Então o Caleb falou, vamos, e o povo não foi. E morreu tudo no deserto. Morreu tudo no deserto, irmãos. Imagina aquele povo lá, poderia ter vivido uma vida tão abençoada, tão próspera, tão maravilhosa, mas morreu no deserto. Quantos casais têm tudo para viver feliz, aquela vida boa. Igual a minha vida com a minha mulher. Eu não falo para não dar inveja nos irmãos. Eu não falo para não dar inveja, eu não posso ficar falando muito. Entendeu? Essa vida. Irmão, qual é o melhor momento? Quando eu era jovem. O melhor momento da minha vida é hoje, meus irmãos. O melhor momento da minha existência é hoje. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, o mais feliz, mais satisfeito, mais cheio de ânimo, de fervor em Deus. E eu chego, às vezes, falo para minha mulher, nossa, parece que eu não estou fazendo nada para Deus. Ela fala, você está doido. Eu fui pregar na Rádio Criativa, quarta-feira lá, que o pastor Benedito me chamou, eu cheguei e falei, Cláudio, se eu voltar dizendo que eu vou começar um programa lá de manhã, você não deixa, você me segura. Né? Porque se ele me convidar, eu vou voltar. Aí ele não convidou, eu falei, ufa. Mas as portas estão abertas, você acha que alguém vai convidar para pregar na rádio e você não vai pregar? Você está lá, alguém te chama para fazer uma visita, você não vai visitar. Alguém pede uma ajuda, você não vai ajudar. Estão aí carentes, e você não vive essa satisfação de fazer a obra de Deus, porque só quem faz é que sabe. Sem fazer, você nunca vai saber. Fazer as viagens, plantar igrejas, congregações, fazer isso, irmãos. Ajudar o necessitado, e acolher, e amar, e servir. Só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Aquela geração morreu tudo no deserto, irmãos. Sabe, lá em 1 Coríntios 10, Paulo diz que eles morreram, guarda aí no seu coração, cobiça, idolatria, imoralidade sexual, colocaram Deus à prova e murmuração. Esses foram os pecados que fez o povo morrer no deserto. Quem sabe um desses pecados aí não está impedindo você de viver a vida plena e abundante que Jesus tem para nós.
Quem sabe você não faz nada, você não vê Deus agir, porque você também não crê. Você não enfrenta o gigante, você não confia. O Caleb confiou, se deu, se entregou, ele falou, vamos lá, vamos vencer. Deus está conosco, não tenham medo. E aí, irmãos, para concluir, lembre-se, Jesus venceu no deserto. Jesus venceu o diabo no deserto, Jesus passou pelo deserto, morreu na cruz, ressuscitou no jardim para trazer você, para você sair desse deserto e viver no jardim da bênção, no jardim do Éden, no jardim da vida plena, abundante, poderosa e maravilhosa, da vida que Deus tem para nós. Deus não salvou você para você viver escravo. Deus não salvou você para você viver triste. Deus não salvou você para isso. Santo Agostinho dizia que o crente regenerado, ele é um aleluia dos pés à cabeça. O crente, ele é o aleluia dos pés à cabeça, porque a vida dele é dar glória a Deus, aleluia, e expressar a alegria que Jesus veio nos dar, essa vida plena que o Senhor veio nos dar. Aquele povo ali, irmão, chorou, gritou, desesperou e desagradou a Deus e morreu no deserto. Eu chamo você hoje aqui, em nome de Jesus, não viva uma vida miserável, não viva essa vida. Deus tem mais para você, Deus quer mais para você, não viva escravizado. Ah, pastor, não tem doença, não tem... Tem tudo isso, irmão, tem tudo isso, tudo gigante, todas as batalhas tem. Mas Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o deserto, venceu o pecado. Jesus venceu tudo isso para que hoje nós pudéssemos viver uma vida vitoriosa. Para que nós pudéssemos viver o plano de Deus hoje, agora. Os poderes do reino vindouro aqui e agora. E provar todas as bênçãos espirituais que Deus tem para agora, para o seu coração, para você ser tomado dessa satisfação que Jesus tem para nos dar. Aquela experiência de Dwight Moody, quando as irmãs oraram por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, e um dia o Espírito Santo o encheu de tal maneira, que ele estava na rua e ele saiu correndo, até chegar na casa que ele estava hospedado. Ele entrou no quarto, dobrou o joelho, e o Espírito Santo o encheu, e ele falou, Deus, para, senão eu não aguento de tanta alegria. Senão eu não aguento de tanto êxtase espiritual. O Espírito Santo encheu do céu aqui na terra. Eu não aguento. É isso que Deus tem para você e para mim. É isso que Deus nos chamou para viver. Para passar pelo deserto e entrar na terra prometida, como Caleb e Josué. Para viver essa vida vitoriosa, de abundância, das bênçãos de Deus, porque no reino de Deus a graça é inesgotável, a paz é inesgotável, a alegria e o poder do Espírito estão acessíveis e disponíveis. Você só precisa confiar e se apropriar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Se você hoje entrou aqui, nessa noite, vazio, se você entrou hoje aqui vivendo um deserto, eu quero convidar você para orar comigo, e eu quero orar por você, para dizer, Senhor, eu não vou morrer nesse deserto, eu não vou viver, Senhor, e morrer nesse deserto. Eu quero, Senhor, como Caleb, confiar nas tuas promessas, eu quero me apropriar das tuas promessas, eu quero me apropriar das tuas bênçãos. Se você precisa dessa oração hoje, fique em pé e eu vou orar por você, em nome de Jesus. Fique em pé onde você está. Coloque-se diante de Deus e vamos orar juntos. E fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo de Deus. Se eu quero passar por esse deserto, eu quero entrar nessa terra de vitória. Eu quero vencer o pecado, o mal, a tristeza. Eu quero vencer, meu Deus. Feche os seus olhos aí e ore comigo. Coloque-se na presença de Deus e ore com fé agora e diz, Senhor, eu quero me apropriar de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Eu quero viver esse projeto do Senhor. Eu não quero morrer nesse deserto, Senhor. Faça essa oração agora e fale com Jesus. Pai amado,
Espírito Santo da glória, do poder, Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa herança, que é a garantia da vida eterna. Espírito Santo, agora, nessa noite, nesse momento, visita esses corações, Senhor, visita cada alma que entrou aqui hoje, necessitada, precisando, ó Deus, ser visitada pelo poder do Senhor. Que o Senhor esteja enchendo esse coração da alegria, tirando a aridez, a secura, o pessimismo, o desânimo, a tristeza, o abatimento, a incredulidade. Ó Espírito Santo, sopra vida, sopra fé, sopra confiança, que cada um aqui creia e se aproprie das gloriosas promessas do Senhor, em nome de Jesus. Sai o medo, tira a incredulidade, tira a dúvida, tira o pessimismo, tira o negativismo, em nome de Jesus. Espírito Santo, sopra o teu sopro sobre nós, enche-nos dos rios de água viva, sopra no corpo, sopra na alma, sopra na mente, que está cheio de pensamentos ruins, sopra nas emoções, com emoções, ó Deus, negativas, sopra, Espírito Santo. Sopra o teu poder, sopra a tua graça, sopra a tua paz que excede o entendimento, e sopra essa confiança inabalável. Nós rejeitamos a vida miserável, nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus e herdeiros em Cristo Jesus. Nós somos comprados pelo sangue da sua cruz. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E nós queremos viver em vitória, Senhor. Vitória na família, no casamento, vitória nos relacionamentos, vitória nas finanças, vitória nos ministérios, vitória na carreira, no trabalho. Que a vitória de Jesus se manifeste. Que o Senhor renove as forças, o vigor, os sonhos, os planos, os ideais. Que o Senhor renove, ó Deus. Que o Senhor tire a doença. Que o Senhor tire, ó Deus, o pessimismo existencial. Que o Senhor tire a lamúria e coloque a gratidão e o louvor ao Senhor, e a adoração sincera. E que o Espírito do Senhor enche esses irmãos, e cada um aqui seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Aleluia, Senhor, que cada um aqui seja fortalecido no poder do Espírito Santo, e diga como Caleb: nós vamos vencer, o Senhor é conosco, a vitória é nossa. Que cada irmão saia daqui hoje disposto, ó Deus, a te servir com alegria, a trabalhar no teu reino, a em nome de Jesus realizar grandes coisas e fazer proezas para a glória do Senhor. Faz isso, ó Deus, em cada um aqui, em cada irmão e irmã. É a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.